teus caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Boa noite, meus irmãos, que a graça do nosso Deus esteja com todos, que Deus abençoe as famílias da nossa igreja, os nossos irmãos que se encontram nos seus lares para cultuar o nosso Deus nesta noite. Que neste momento você esteja focado na palavra do nosso Deus. Peço a gentileza que você desligue os seus celulares, se for possível, desligue outras coisas que possa vir atrapalhar o seu culto nesta hora. Então eu os convido para que se concentre e vamos já começar este culto nesta noite com uma oração de adoração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu, ó Senhor, tem renovado as tuas misericórdias em nossas vidas, dia após dia. Nós te adoramos, ó Senhor, porque o Senhor é onipresente, é onipotente, ó Pai, é excelso e nada e ninguém pode, ó Senhor, subjugar o teu poder, ó Pai. Por isso nós te adoramos, porque o Senhor é o Deus único e verdadeiro que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor continue guiando o Teu povo. Nós fazemos esta oração para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso culto, eu os convido para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 ao 46. Jesus no Getsemane. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Respondendo a este texto, eu convido os amados irmãos para que cantemos o hino Pureza no Sangue de Cristo, 269. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores
sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas-te todo pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Dando continuidade ao nosso culto, mais uma vez eu os convido que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 23, dos versículos 33 ao 38. A crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Agora, o capítulo 24, dos versículos 1 ao 12. A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio,
e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Dando continuidade e em resposta a esse texto, eu os convido mais uma vez para se colocar de pé, para que entoemos agora o hino Morto e Ressurreto, 274. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Depois de ter cantado este hino que nos mostra como Jesus morreu e ressuscitou, nós vamos passar para a melhor parte deste culto, que é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Portanto, eu os convido mais uma vez para que oremos nesta hora, agora pedindo que o Espírito Santo ilumine a vida do Reverendo Valmir. Santo e eterno Deus, ainda na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque até aqui o Senhor já tem falado conosco através da Tua Palavra, através dos hinos cantados, e agora o Senhor estará falando conosco, ó Senhor, através da mensagem pela boca do Teu servo, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja iluminando o Reverendo Valmir, ó Pai, que o Senhor o esconda atrás da cruz de Cristo, ó Senhor, e tudo quanto Ele vier falar nesta noite, venha de encontro com as nossas vidas, ó Pai, nos exortando, nos ensinando, ó Pai, e nos mostrando aquilo que o Senhor requer de nós, e nos ensinando o caminho que devemos seguir, ó Pai. Que em nome de Jesus
haja salvação nos nossos lares, ó Pai. Que aqueles que não conhecem a Ti, que nesta noite a Tua palavra, Senhor, seja manifesta na vida deste Teu povo, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja falando conosco nesta hora. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra neste momento está com o reverendo Valmir. Boa noite, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Nos diz assim, então, a palavra do Senhor, esse texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, esse é o domingo da ressurreição. Sexta-feira celebrou-se a paixão de Cristo, a crucificação, e hoje, o primeiro domingo após a crucificação de Cristo, no cristianismo é celebrado então a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero refletir com os irmãos hoje sobre a importância desse ensinamento, desse tema, a ressurreição, nas Escrituras Sagradas. A ressurreição é uma das pedras fundamentais do ensino cristão, de todo o cristianismo. Assim como a paixão de Cristo, a crucificação, a ressurreição também, ela é muito importante, ela é essencial no cristianismo, ela é essencial para nós que professamos a fé cristã, a fé bíblica. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, provavelmente da sua prisão em Roma, quando ele tomou conhecimento que a igreja que ficava na cidade de Colossos, ela estava sendo ameaçada por uma terrível heresia, e Paulo resolve então escrever esta carta para instruir esses irmãos, combater essa heresia e fortalecer no meio deles o ensinamento da pessoa e da obra de Cristo, envolvendo o tema aqui da ressurreição. Nesta epístola, Paulo demonstra o seu zelo e o seu interesse por esses cristãos, desejando que eles vivam uma vida de total entrega, de total envolvimento, que eles vivam por Cristo, que eles vivam para Cristo. Isso fica muito claro no capítulo 2, versículos 2 a 3. Ele vai exaltar nessa epístola a grandeza de Cristo, a supremacia de Cristo. Ele faz isso propositadamente, porque esta heresia, que eu já me referi aqui, ela menosprezava a pessoa de Cristo e a sua obra. Por isso Paulo vai de maneira tão veemente enfatizar a superioridade
de Cristo, logo lá no capítulo 1, dos versículos de 1 a 19, ele vai dar ênfase à grandeza de Cristo por conta disso, porque essa heresia, ela tinha o objetivo de menosprezar, de diminuir a importância e a grandeza de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E ao fazer isso, ele chega aqui no capítulo 3, fazendo então algumas aplicações do que ele já havia ensinado nos capítulos anteriores. E ele vai trazer essa aplicação embasando o seu ensino sobre a doutrina da ressurreição, que é tão importante para a minha fé e para a sua fé. E hoje, já que nós relembramos a ressurreição de Jesus Cristo, é importante nós pensarmos um pouco a respeito da importância da ressurreição de Jesus Cristo para a nossa fé, para a nossa vida como cristãos, como filhos de Deus. E a primeira importância que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que a ressurreição de Jesus Cristo faz dele a base para a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. A ressurreição de Jesus, ela é tão importante para nós cristãos que faz de Jesus a base para a nossa vida e, de maneira especial, a base para a nossa ressurreição futura também, a qual nós aguardamos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui no versículo 1 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A primeira palavra importante nesse capítulo 3 é a palavra portanto. Por que ela é importante? O que significa isso? O uso de Paulo dessa palavra logo no início do capítulo 3. É porque essa palavra é uma conjunção. Ela faz uma ligação com o que ele já havia dito anteriormente. Ele faz uma relação com o ensinamento anterior. Na verdade, o apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação do que ele já havia ensinado nos versículos anteriores. Basicamente, Paulo ensinou duas coisas nos capítulos 1 e 2. Ele ensinou a respeito da supremacia da pessoa de Cristo, a sua grandeza. Ele vai mostrar no capítulo 1 que Jesus é a imagem de Deus, que nele foi criado tudo, todas as coisas, que nele temos a redenção, que nele temos a remissão. Tudo isso o apóstolo Paulo vai falar, atribuindo para revelar a grandeza de Jesus Cristo. E ele faz isso, em segundo lugar, destacando a grandeza de Cristo, exatamente com a intenção de combater essa heresia que ameaçava a igreja, visando diminuir a grandeza, a supremacia de Jesus Cristo. Por isso ele diz aqui: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quando ele diz isso, ele está chamando a atenção daqueles crentes e também a nossa atenção como crentes nos dias de hoje para a centralidade, para a importância da pessoa e da obra de Cristo na vida deles e na nossa vida como cristãos hoje também. Se você for contar aqui, só nesses primeiros 4 versos, o apóstolo Paulo se refere à palavra Cristo pelo menos 5 vezes. Isso indica o interesse de Paulo em apontar para a glória, para a grandeza de Jesus Cristo, como sendo a base da nossa vida, a base da nossa fé. Observe então o que ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O
verbo aqui traz a ideia de fazer alguém levantar com outra pessoa. Em primeiro lugar, o texto então ensina que o Senhor, morto e sepultado, foi primeiro por Deus, novamente despertado para a vida, que é o que Lucas ensina lá também em Atos capítulo 2. Então Jesus de fato morreu. Sexta-feira foi a paixão de Cristo, foi a crucificação. Mas agora Paulo está dizendo que ele foi levantado, ele foi ressuscitado, portanto levantado pelo poder de Deus. Mas o versículo primeiro aqui no capítulo 3, Paulo está dizendo para os crentes: se vocês foram juntamente com Cristo levantados, é uma palavra para os convertidos, ressuscitados da morte a qual estavam destinados por causa do pecado de Adão, mas agora, pela obediência de Cristo, sendo ressuscitado pelo poder de Deus, os que creem em Cristo também podem confiar e descansar na ressurreição sua no futuro, mas já no presente, na vida eterna, porque a ressurreição garante para os crentes a vida eterna, a salvação. Significa então que a nossa salvação depende da ressurreição de Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, portanto apontando para a salvação, mas ele vai dizer, mediante ou através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa salvação, a nossa vida eterna, ela se sustenta no fato de Cristo não ter ficado preso ao túmulo, preso ao poder da morte, no fato de que Cristo venceu a morte. Se Cristo venceu a morte, nós podemos crer na nossa ressurreição e mais, nós podemos crer na vida eterna, na salvação que já desfrutamos agora, no tempo presente. O próprio Jesus Cristo, lá em João capítulo 11, versículo 25, afirmou o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que afirmação belíssima do nosso Salvador. Maravilhosa essa afirmação do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, Ele, através da sua ressurreição, torna-se a base, o fundamento da nova vida que nós, crentes, desfrutamos agora. Por isso nós podemos descansar e confiar, porque Jesus Cristo, Ele foi morto sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque Ele ressuscitou, nós não apenas aguardamos também sermos ressuscitados, ser ressuscitado o nosso corpo no último dia, mas nós já desfrutamos da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqueles crentes que estavam sendo influenciados por aquela heresia que minava a supremacia, a grandeza de Jesus Cristo, agora recebem o ensino do apóstolo Paulo novamente, relembrando a eles. Paulo estava mostrando para eles que, de fato, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo. E se eles foram ressuscitados juntamente com Cristo, eles precisavam agora demonstrar isso através do seu comportamento também. O comportamento daqueles crentes, assim também como o nosso, deve ser coerente com essa nova vida em Cristo Jesus. Isto é uma primeira implicação para as nossas vidas, que nos traz o fato da ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele.
E se nós somos salvos por causa da sua ressurreição, agora a nossa conduta, a nossa vivência precisa ser uma vivência, um modo de vida coerente com esse novo modelo de vida em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Desta forma, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo foi alcançada pelo seu poder e começa então a viver esta realidade da vida com Cristo, da vida com Deus. Portanto, meus irmãos, a referência aqui à ressurreição de Cristo, lá no capítulo 3, versículo 10, quando Paulo fala assim a esses crentes: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, significa que se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, isto é, se você foi convertido, a sua vida, o seu viver a cada dia, ele vai demonstrar esta realidade, porque nós estamos desenvolvendo esta vida com Cristo. Paulo diz que o nosso novo homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, portanto, segundo a imagem do próprio Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Portanto, essa é a base. A ressurreição de Jesus Cristo é a base da vida cristã. A ressurreição de Jesus Cristo é a base para nós também confiarmos e crermos na nossa ressurreição lá no último dia. É a base para a nossa salvação hoje. E se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, o nosso comportamento, a nossa vida diária, ela precisa testemunhar da grandeza dele. Precisa ser vista essa grandeza de Cristo através do nosso viver diário. Primeiramente, reconhecendo cada um de nós que nós somos pecadores miseráveis e só pode ser salvo o pecador pelos méritos de Jesus Cristo, que em sua morte, ele ao morrer e ressuscitar, ele então nos concede a vida eterna. Nós precisamos reconhecer que ao vivermos dia a dia a vida com Cristo, nós estaremos testemunhando da grandeza do Senhor às pessoas à nossa volta. E se nós que vivemos a nova vida com Cristo não fizermos isso, quem o fará? Quem pode tornar Cristo conhecido se nós que o conhecemos não o fizermos enquanto aqui vivemos? Mas, meus irmãos, em segundo lugar, a ressurreição de Jesus Cristo faz dele não apenas a base, o fundamento da nossa vida, mas faz de Cristo também o alvo da nossa vida aqui neste mundo. Veja o que diz o versículo 2, na sequência. O final do versículo 1 diz: se nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, diz o apóstolo Paulo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É por isso que eu estou dizendo que a ressurreição de Jesus, em segundo lugar, faz de Jesus o alvo da vida do crente, da minha vida e da sua vida também. Ou seja, se você de fato ressuscitou com Cristo, se você de fato tem a nova vida com Cristo, então agora Cristo é o alvo da sua vida. Você precisa pensar nele, você precisa buscá-lo. Por que Paulo fala isso a esses crentes lá da cidade de Colossos? Possivelmente esse ensinamento, essa heresia tinha já tomado a vida de alguns crentes e estava enfraquecendo a fé de alguns desses crentes lá na igreja de Colossos. Isso pode ser deduzido, nós podemos deduzir isso do capítulo 1, dos versículos 15 a 19, porque nesses versículos
Paulo vai dar muita ênfase à grandeza de Cristo, como eu já mencionei para os irmãos. Significa que Paulo está chamando a atenção da igreja para o tamanho da grandeza de Jesus Cristo, que eles estão perdendo de vista, que eles estão deixando escapar, que eles estão desviando da sua atenção do seu alvo e voltando possivelmente os seus olhos para outras coisas que estavam sendo ensinadas por esta heresia. Depois que ele dá ênfase a toda a grandeza de Jesus, possivelmente porque estava sendo menosprezada por aqueles que traziam esse ensinamento herético, considerando possivelmente que Jesus Cristo era até mesmo inferior a Deus, Paulo então chama a atenção desses crentes para retomar a Jesus como sendo o alvo para a sua mente e para o seu coração. É interessante quando Paulo fala, no capítulo 2, meus irmãos, versículo 8, diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 16 e 18 diz ainda: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Elementos estes estranhos ao ensinamento de Paulo, ao ensinamento das Escrituras. Daí o apóstolo Paulo, meus irmãos, afirmar a suficiência da ressurreição de Jesus para a salvação e ensinar que a partir do momento que o homem foi alcançado pela graça de Cristo mediante a ressurreição, não há outro objetivo para ele a não ser reconhecer Cristo como alvo da sua vida. Por isso, ele diz que aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo devem buscar, devem pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não nas coisas aqui da terra. O verbo buscar e pensar aqui no texto, meus irmãos, é um imperativo, portanto é uma ordem. Na verdade, é muito mais do que uma ordem, no sentido de que o crente não deve relutar para buscar a Cristo. Na verdade, nós como crentes devemos buscar a Cristo, ter esse desejo de buscar a Cristo como um desejo natural que corresponde a essa nova natureza que temos nele, a essa nova vida que nós temos nele. Buscar e pensar, buscar a Cristo, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Nós como crentes, nós devemos não só não relutar, mas nós devemos ter um prazer de viver pensando e buscando nas coisas lá do alto, nas coisas de Cristo. Isso significa ter em mente, neste caso, a Cristo Jesus. A ideia que Cristo se constitui para o crente um ser por demais atraente, desejável. A pessoa de Jesus Cristo se torna algo doce para o crente, algo que nós desejamos constantemente buscar a Ele, os seus ensinamentos, ansiosamente aguardarmos o cumprimento das suas promessas. Significa buscar e pensar. Isso deve refletir o nosso viver. O crente não deve ser mais atraído pelas coisas deste mundo. Muitas vezes nós vemos algum irmão ou irmã ainda alimentando o seu coração e a sua mente
com algumas coisas deste mundo e alimentando com uma intensidade, com um desejo tão grande. E muitas vezes nós não vemos essa mesma disposição para as coisas de Cristo, para as coisas do reino de Deus, para as coisas lá do alto. Na verdade, quando o pecador é convertido a Cristo, há uma mudança radical de paradigma, há uma mudança radical de valores, de princípios. Veja que Paulo cita aí no capítulo 3 ainda, no versículo 5, coisas como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Tudo isso faz parte e pode fazer parte na vida de muitas pessoas que vivem sem Cristo, daqueles que não foram convertidos ainda. Coisas como a ira, facilmente a pessoa se entrega à ira, ao sentimento de ira, de indignação, de maldade, de maledicência, de linguagem obscena. Quando esse pecador ele é convertido, quando é aplicado esta realidade de que ele foi ressuscitado juntamente com Cristo, ele precisa passar por esse processo de transformação, de mudança. Ele passa a deixar essas coisas que fazem parte deste mundo, e agora, por ele ter como alvo Cristo e as coisas de Cristo, as coisas lá do alto, ou seja, a nova vida em Cristo, ele vai deixando para trás. Essas coisas caracterizam a vida mundana e busca desenvolver a vida com Cristo Jesus. Aquilo que antes o atraía e o dominava, agora não o domina mais. Paulo diz que tudo isso faz parte daquilo que ele chama de velha natureza, a qual já foi crucificada com Cristo e agora, como crente, ressuscitado com Cristo Jesus, juntamente com Cristo Jesus, ele tem como alvo a vida lá do alto e as coisas lá do alto. Toda a sua vida sobre a terra deve ser transformada à luz do seu relacionamento com Cristo Jesus. O que foi aquele que foi ressuscitado com Cristo, ou seja, você e eu, como crentes que somos, devemos aplicar em toda a nossa relação e em todos os nossos relacionamentos neste mundo aqui, a natureza celestial, da qual você e eu compartilhamos com Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, é necessário que, como crente, nós vivamos neste mundo com base nessa realidade celestial, isto é, como cidadãos dos céus, que é onde Cristo vive. Porque se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, diz Paulo, Cristo agora é o alvo. Pense nas coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto. Mas há ainda uma terceira implicação da ressurreição de Cristo na nossa vida. É que aquele que foi ressuscitado com Cristo faz de Cristo agora a sua maior esperança. Cristo se constitui a nossa grande esperança. O versículo 3 e 4, ele diz, porque se morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O apóstolo, nesses últimos versículos, volta a tratar da posição dos crentes, da nossa posição, como ressuscitados juntamente com Cristo. E agora ele afirma que os crentes morreram com Cristo e que morreram com Cristo também
ressuscitaram com Cristo. O verbo morrer aqui no texto significa não a morte física, mas a morte pela fé com Cristo, através do batismo. Quando alguém professa a Cristo Jesus aqui, professa crer nele, significa que pela fé ele morreu para o pecado, pela fé ele morreu para o mundo. No capítulo 2 ainda aqui, versículo 12, Paulo disse: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo estava escrevendo, aqui a sua epístola, também na epístola aos Romanos, capítulo 6, ele vai dizer: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados com Cristo, fomos batizados na sua morte. A ideia aqui do apóstolo Paulo é ensinar que todos os que morreram com Cristo, morreram para a carne, morreram para o pecado. Essa é a ideia quando ele diz que nós somos sepultados com Cristo, quando ele diz que nós morremos com Cristo. Morreram para a religião legalista, para a religião ritualista, morreram para a sujeição dos poderes angelicais, ou seja, daquela religião que ensina e que está embasada nos anjos, no ensinamento dos anjos. Morreram para a lei. É por isso que o apóstolo Paulo repreende esses cristãos dizendo: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês estão vivendo como se vivessem para o mundo novamente? É uma repreensão de Paulo, porque eles diziam que eram já crentes convertidos, mas na prática a vida deles estava apontando para outra realidade. E Paulo diz: por que vocês estão se sujeitando a ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. É como o caso de a pessoa ser convertida hoje, dizer que crê em Jesus, ter a Jesus como a base e a ressurreição dele como a base para a sua fé, a sua vida, ter a Cristo como alvo, mas agora, ao dizer que é crente, ele não passa, por exemplo, na rua, tendo uma escada, ele não passa por debaixo da escada. O que é isso? Quando passa em frente a uma igreja, faz o sinal da cruz. Qual é o significado disso, a importância disso para a sua vida? Continua ainda a crer em outros deuses, além do próprio Deus das Escrituras. Paulo está dizendo: rudimentos do mundo. Se você diz que foi convertido e crê em Jesus Cristo, então Paulo está dizendo que é preciso que isso seja mostrado, vivido na prática, no dia a dia. Você precisa fazer de Cristo agora a sua grande esperança. Porque se você crê em Jesus Cristo, crê na salvação, Paulo diz que a nossa vida está oculta juntamente com Ele, no versículo 3. Porque se morremos, ele diz que nós morremos e que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está falando sobre a realidade da nossa salvação, que tem um efeito imediato pela fé. Agora nós já cremos que fomos salvos, mas ele aponta também para a realidade da salvação na sua plenitude, que nós ainda tomaremos posse na vinda de Jesus a este mundo, na sua volta, a sua segunda vinda, quando Jesus retornar a este mundo para nos buscar. Ou seja, Paulo trata aqui do resultado final da salvação na sua plenitude, como ele diz lá no versículo 4.
Então, se nós cremos em Jesus, nós aguardamos a sua volta. Nós cremos que a nossa vida está assim oculta com Cristo, mas não está separada de nós agora, porque nós já desfrutamos da salvação pela fé em Cristo Jesus. Significa que nós que cremos nele, temos comunhão com ele, compartilhamos da vida com ele, mas ainda não tomamos posse da plenitude dessa salvação, o que vai acontecer quando ele voltar. Por isso que Paulo diz no versículo 3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Assim, meus irmãos, com essas palavras, Paulo está conduzindo a nós e a igreja lá da cidade de Colossos para a compreensão de que Jesus se constitui pela ressurreição a nossa grande esperança. A esperança que diz aí no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ou seja, aquilo que é oculto aos nossos olhos hoje será manifestado a todos no último dia, na volta de Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo demonstra aqui nesse texto a grandeza de Cristo, referindo-se à sua volta gloriosa, e será mesmo gloriosa, todo olho verá, diz a palavra de Deus. O termo glória aqui no texto é usado para designar a volta de Cristo em sua mais esplêndida glória. Portanto, o apóstolo Paulo está aqui assegurando aos crentes e a nós também, que todo o nosso esforço para deixar as coisas deste mundo, para deixar o pecado e para continuar buscando as coisas lá do alto, significa que não será em vão, porque o fim será glorioso. O nosso fim está garantido em Jesus Cristo, que ressuscitou ou foi ressuscitado da morte ao terceiro dia. A salvação, então, que você hoje desfruta, que eu desfruto hoje parcialmente, ela está segura em Jesus e será manifestada gloriosamente na sua segunda vinda. Assim, a nossa grande esperança é Jesus Cristo. Nós o aguardamos ansiosamente pela sua volta, que ele volte, para que assim nós possamos tomar posse da nossa salvação, da vida eterna que está reservada em Cristo Jesus para nós no último dia. Assim, meus irmãos, eu concluo então esse sermão, lembrando a vocês que a ressurreição de Jesus faz dele, então, a base da vida cristã, da nossa vida. A ressurreição de Jesus faz dele o nosso alvo, e a ressurreição de Jesus faz de Cristo a nossa grande esperança. Que nós possamos continuar vivendo os nossos dias como estamos vivendo, recolhido em nossas casas, mas nem por isso com uma fé tímida, com uma fé limitada e com um viver longe dessa realidade da nossa fé. Que a nossa vida, a nossa prática de vida seja sempre coerente com a nossa fé, o nosso alvo e a nossa esperança, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que assim Ele nos abençoe e nos edifique com a sua palavra nesta noite. Amém. Quero convidar aí os irmãos a fecharem os seus olhos, nós vamos orar, encerrando o nosso culto nesta noite. Logo após a oração eu pedirei a bênção. Oremos. Santo Deus, obrigado por mais um culto que nós podemos prestar ao Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque também nesse dia, nesta ocasião, podemos celebrar a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, que também é a nossa vitória. A ressurreição de Cristo, que também é a nossa ressurreição. Que garante para nós, ó Deus, gloriosamente, Senhor, a vida perfeita, a vida gloriosa
Por isso nós louvamos o Teu nome, nos alegramos, ó Pai, nesta noite. E rendemos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer e ser ressuscitado ao terceiro dia, para que assim também nós pudéssemos ter a garantia da vida eterna. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nos dás este consolo, essa segurança. E ainda que desfrutemos parcialmente da nossa salvação, nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor para assim desfrutarmos plenamente, termos a posse plena da nossa salvação e vivermos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. Ó Senhor, quão grandes benefícios o Senhor reserva para o Teu povo, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado, Senhor, aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito de Deus repouse sobre todos vós, meus irmãos e irmãs, e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto. Quero agradecer pela sua atenção, agradecer a sua família, agradecer àqueles que, possivelmente na sua família, não são membros da nossa igreja, mas está também dando atenção, nos assistindo, acompanhando o culto. Eu agradeço pela sua preciosa atenção e que Deus lhes conceda mais uma semana debaixo da sua graça e da sua proteção. Louvado seja o nosso Deus pela sua vida, pela Igreja de Cristo em toda a face da terra. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.